Boa tarde, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Pessoal, eu tenho novidades, tá certo? Vamos começar a exibir aqui neste canal também os conteúdos de matemática da professora Simone Dickmann. Eu vou estar trazendo aqui nesse canal também para que vocês tenham acesso, tá certo? Porque para ela ficou mais fácil também trabalhar através do YouTube. Então seguiremos por aqui, tudo bem? Como é que vocês estão? Como estão indo as atividades, pessoal? Alguns de vocês se comunicam bem através dos grupos, né? Ou alguns outros ficam um pouco mais calados. É importante a participação, até para que a gente possa ter um contato com vocês e entender o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? O momento é de adversidade, né? Não, em 36 anos que tenho, jamais teve um ano assim, né? Com essa nova modalidade de ensino agora, da qual estamos trabalhando. Então espero que a gente consiga se ajudar, um ajudando o outro, todos vamos alcançar êxito, tá certo? Então, pessoal, nós estamos no módulo 7 de gestão estratégica, tá? A gente já teve desenvolvimento humano, a gente já teve ética, a gente já teve constitucional, a gente já teve recursos humanos, o direito público e em relação às minhas aulas, essa é a quarta aula, né? Em relação aos módulos, no geral, estamos no módulo 7, ok? Muito bem, meus caros. E do que vamos falar na aula de hoje? Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante importante, ele é muito pertinente, né? A gestão estratégica. É engraçado que às vezes a gente falando de gestão estratégica parece um bicho grande, peludo, né, que nos assusta, que nos causa espanto. Meu Deus, o que será que é essa gestão estratégica? Mas na verdade a gestão estratégica é uma forma de você controlar o passo a passo, tá certo? E dar nome, calcular, mensurar, organizar, distribuir. Tudo isso faz parte da gestão estratégica, tá, pessoal? Eu já citei isso numa aula anterior e eu vou trazer esse pensamento para vocês novamente, que eu acho que é muito pertinente. A gente já tem bastante conhecimento produzido na área, mas a gente ainda está longe disso. A gente não consegue implantar as coisas das quais a gente já tem conhecimento. Então, eu acho que o desafio é esse. É claro que ainda muitas pessoas não têm conhecimento sobre, por exemplo, a gestão estratégica e o novo formato de gestão, né? Que é isso que a gente vem trazendo aqui, que é essa abordagem mais humanista, uma abordagem mais focada no indivíduo, entendendo as pessoas como o grande potencial da empresa, né? Então, a gente tem bastante conhecimento produzido na área, só que a gente tem dificuldade de implantar e certamente quase todas as vezes é devido à condição humana de resistência, de achar que está dando certo ou que foi assim que eu aprendi e continua assim daqui para frente, funcionou a vida inteira e vai continuar funcionando agora. Mas às vezes não, muitas das vezes perdemos por isso, por causa desse pensamento que está engessado, né?
Quando a gente fala, por exemplo, na questão de delegar, né, distribuir o serviço, delegar para as pessoas, acreditar nas pessoas e também trabalhar na formação dessas pessoas para que elas alcancem esse objetivo de serem estratégicos, né, de estarem engajados. Então eu acho que é aí que a gente tem que ter atenção, porque é onde a gente mais falha. A implantação, é executar, é querer fazer melhor, né? Proporcionar para as pessoas uma condição melhor, um ambiente de trabalho melhor. Tudo isso faz parte dessa gestão da qual a gente está tratando aqui. Desculpa, a garganta está um pouco ruim. Mas vamos lá, pessoal, vamos falar então um pouquinho de gestão estratégica. Eu venho trazendo aqui no início, como sempre, eu trago a introdução, eu trago a história, eu trago da onde veio, porque é importante saber de onde viemos para saber para onde vamos, tá certo? Então, pessoal, faça essa introdução aqui, falando desde quando começou o planejamento estratégico, falo sobre os marcos da gestão, trazendo desde uma questão interessante aqui, uma batalha da qual é um dos primeiros relatos de gestão de pessoas, tá certo? Falo da importante revolução industrial, não é a primeira vez, mas porque sempre trazendo, né, essa lembrança da Revolução Industrial, porque muitas vezes ainda funcionamos como na Revolução Industrial, tá certo? A gente não conseguiu superar muita coisa. Tudo que teve ali foi ruim? Não, mas era o início, né? Estávamos aprendendo, estávamos na condição de seres humanos, né? Estávamos aprendendo, então saindo de uma forma de produção para outra forma de produção. Muito ficou marcado nessa época, muito foi aprendido também nessa época, onde a gente tentou começar a fazer essa gestão, querer organizar o trabalho, mas nem sempre essa organização foi perfeita, né? Muitas vezes ela não é perfeita, mas a gente precisa se empenhar para tentar fazer o melhor. Então, falo da Revolução Industrial e após a Revolução Industrial eu venho falando de administração científica, já no século XX, com Taylor, engenheiro americano, apresentando os princípios da administração científica e estudo da administração como ciência, conhecido como precursor da teoria da administração científica. Então, vem daí, tá certo? Eu sempre quero trabalhar esse ponto com vocês. Procurem saber mais, procurem ler mais. Por quê? Porque o mercado de trabalho vai exigir isso de vocês, tá ok? Então, olha, uma pesquisa interessante, por exemplo, quem é Taylor? Vamos saber mais sobre o Taylor? O que foi que ele fez que ficou marcado? Tá certo? Vem fazer uma distinção, gestão e administração são a mesma coisa? Administração significa o quê? Significa planejar, controlar, dirigir os recursos humanos, materiais e financeiros. E gestão? Gestão tem como fundamento principal incentivar a participação, estimular a autonomia e responsabilidade dos funcionários. Então, pessoal, vejam que a princípio entendia-se que controlar as pessoas seria a melhor forma. Hoje em dia já se enxerga isso como estimular a pessoa a fazer, não dizer para ela como fazer, mas esperar que ela te traga um como fazer também é muito interessante, agrega muito. E tudo isso vem nesse momento de gestão, tá certo? Dessa gestão estratégica. Como eu disse lá no começo da aula, parece um bicho cabeludo, mas não tem mistério. Na verdade, precisa ter boa vontade e um interesse genuíno em entender
o que está acontecendo, entender das pessoas, entender daqueles que já estão ali há tanto tempo fazendo a função, levar para elas novas formas também, agregar, entendeu? Às vezes a gente tem um conhecimento do novo, mas tem um conhecimento que já está ali, já é antigo, já vem funcionando. Como é que a gente pode agregar ao invés de negar, certo? Muito bem. Aí aqui já batendo em cima do tema que é gestão, a palavra gestão é derivada da administração ou gerenciamento, que é a utilização de técnicas, teorias e práticas para gerenciar e melhorar todos os aspectos empresariais no que concerne a melhoria, motivação e lucro. Ok? Gestão, atividade administrativa que visa atingir os objetivos da companhia de maneira eficaz, valorizando o conhecimento e as habilidades das pessoas. Era aquilo que eu estava trazendo para vocês, que eu acabei de citar. Sendo assim, o gestor deve ter a capacidade de manter a sinergia entre o grupo, a estrutura e os recursos já existentes. Muito bem. Se você aqui assistindo essa aula nunca ouviu falar na palavra sinergia, tá aí uma ótima oportunidade de pesquisa, tá? A gente precisa trabalhar com sinergia, pessoal. A gente trabalha com outras pessoas. O nosso trabalho deve funcionar como uma engrenagem. Eu faço a minha parte, o outro faz a parte dele, tudo se encaixa e flui, certo? Então é preciso ter sinergia. E aqui já no slide número 13, já falando de gestão estratégica. Gestão estratégica é o conjunto de práticas e objetivos definidos pelos principais gestores da empresa, levando em consideração o ambiente interno e externo da companhia. É um termo que se refere à técnica de gestão, avaliação e ao conjunto de ferramentas respectivas concebidas para ajudar empresas na tomada de decisões estratégicas de alto nível. Gestão estratégica. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês no nosso slide 14. Diga uma palavra que faz relação com planejamento estratégico. Muitas vezes, pessoal, a gente acha que a gente não sabe nada das coisas, né? Eu não sei o que é, não sei, não entendo. Mas se você parar para pensar de maneira verdadeira sobre o assunto, você vai ver que você entende pelo menos um pouco sobre o assunto, que você pode contribuir para isso. Então eu faço esse questionamento. Diga uma palavra que faz relação com planejamento estratégico. E eu tenho certeza que todos vocês têm aí uma ideia bem clara na mente de vocês sobre o que é uma gestão estratégica. Então, passos para a gestão estratégica: planejar, executar, controlar, delegar, tudo isso faz parte da gestão estratégica, tá ok? Eu trago aqui 6 principais etapas do planejamento estratégico e sua implementação. Pessoal, lembrando o seguinte, existem vários autores, tá? E os autores fazem leituras diferentes. Às vezes um traz assim 6 principais etapas, outro traz 2 principais etapas, outro traz 10 principais etapas. Então, como eu já disse também, e eu sempre vou voltar e frisar isso, tá? A gente não esgota conteúdo em sala de aula, é preciso ir além. Sempre tem outros autores, outras formas de pensar, outros meios para trabalhar, entendeu? Então, aqui eu trago alguns autores, algumas ideias, mas existem outras e vocês devem pesquisar mais sobre isso, tá ok? Muito bem, 6 principais etapas do planejamento estratégico e sua implementação. Uma das coisas mais importantes que tem é você caminhar com sinergia com aquilo que a empresa espera de você. Então, pessoal, quando a gente fala, muitas vezes nas empresas está lá pregada na parede a plaquinha da missão, visão e valores, né? Então, eu diria que um primeiro passo para um planejamento estratégico funcionar é você entender a missão, visão e valores da sua empresa. Tá certo? Por quê? Porque você precisa caminhar de acordo com aquilo que essa empresa da qual você está trabalhando, da qual você está promovendo, com as mesmas ideias, tá certo? É preciso que todos caminhem basicamente com as mesmas ideias. Então é preciso entender a missão, que é aquilo que a empresa faz, a visão, que é para onde a empresa é aquilo que a empresa almeja, onde ela quer chegar, e os valores, que é aquilo que sustenta essa busca, tá certo?
Então, é preciso ter... eu preciso decorar missão, visão e valores? Não. Você precisa vivenciar missão, visão e valores. Tá ok? Muito bem, eu já falei para vocês do que se trata. Aqui, pessoal, eu falo da análise de SWOT também como uma das ferramentas para poder fazer uma gestão estratégica, tá? Então, quando se pergunta quais as etapas do planejamento estratégico, a análise de SWOT sempre é citada, mas você sabe como ela funciona? SWOT significa Strengths, forças, Weakness, fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threat, ameaças. Tá ok? Falei um pouquinho em inglês, mas é isso aí. Vocês estão com o material aí, vocês me acompanham. Então, pessoal, é preciso analisar as forças e fraquezas que a empresa tem, tanto do ambiente interno da empresa quanto do ambiente externo. Tá certo? Que daí a gente está falando também do que? Da concorrência. Tá bom? Muito bem, seguindo. Então, destrinchando a palavra SWOT, o S é de força, o W é de fraquezas, o O é de oportunidades e o T é de ameaças, certo? Que é quando você faz essa análise do ambiente externo da empresa. Muito bem, o terceiro passo da nossa lista do planejamento estratégico seria a definição de metas e objetivos, que precisam ser inteligentes. Isso significa que os objetivos podem seguir um padrão SMART. Qual é o padrão SMART? É algo que seja específico, mensurável, alcançável, é preciso ter essa consciência, né? É algo que tem que ser relevante e é preciso entender sobre o tempo que é necessário para alcançar esses objetivos, certo? O quarto passo é a definição do plano de ação, que está relacionado com execuções estratégicas e é específico o papel de cada colaborador e os recursos necessários para colocar em prática todas as ações previstas no planejamento estratégico. E aí eu trago uma outra ferramenta, que é 5W2H, ok? Então, o 5W2H, ele é um esbocinho para que você siga ali, ele te faz as perguntas, né? O que fazer? Por que fazer? Onde fazer? Quando fazer e quem vai fazer? Aí, mais dois itens importantes. Como fazer e quanto custa para fazer? Sempre que a gente está bolando um planejamento estratégico, precisa estar casado com esses questionamentos, tá certo? Porque você tem que ter a intenção de controlar, ok? Então você precisa estar alinhadinho. Muito bem, sigo falando um pouco mais do 5W2H, trago uma tabela aqui para que vocês possam entender um pouco melhor e para que possa até ajudar vocês em uma ação futura de planejamento, vocês podem estar usando essa tabela. Aí a gente fala um pouco sobre mensurar. Mensurar e acompanhar os resultados é o último item do nosso passo a passo. Por isso, adotar mecanismos de monitoramento das etapas do planejamento é extremamente importante, tá ok? Até porque, pessoal, a gente sempre tem que dar uma devolutiva, né? E mostrar o resultado. Então é preciso fazer esse acompanhamento. Tá ok? Eu continuo seguindo com com a questão do score, tá? É um conceito que permite mensurar e monitorar as ações, possibilitando aperfeiçoamento contínuo. A análise dos indicadores de desempenho é feita através de 4 perspectivas: financeira, a dos clientes, dos processos internos e do aperfeiçoamento e crescimento, certo? Muito bem, seguindo, falo dos KPIs. Os KPIs são indicadores chaves que mensuram a performance de diferentes processos da organização. Por meio das informações que os KPIs fornecem, é possível direcionar os recursos e se esforçar de maneira assertiva. Isso é um outro item importante. Ser assertivo, pessoal. Claro que é sempre uma busca, né? A tentativa, que nem sempre a gente consegue, mas é sempre importante tentar ser assertivo. Muito bem, alguns exemplos de KPI que eu trago aqui para vocês, por favor leiam: taxa de conversão, custo de aquisição, retorno sobre investimento. Pesquisem mais, pessoal, tem muita coisa interessante aqui, tá bom? Preciso que vocês leiam, que vocês vão além, tá ok?
O gestor e o administrador atual, o que faz uma pessoa, um gestor ou um administrador é a responsabilidade por resultados e não o fato de ter subordinados. Vemos hoje organizações modernas onde encontramos pessoas responsáveis por grandes negócios e que nem mesmo possuem subordinados. Elas dependem de outros para cumprir suas metas e precisam exercer liderança sem ter cargo de chefia nem autoridade direta. Então é a liderança situacional, né, pessoal? A gente já falou sobre isso na aula de RH, tá ok? Seguindo, falando um pouco mais sobre o administrador e o gestor atual, fala um pouco agora sobre a gestão comercial, que envolve a gerência dos recursos que fazem parte da atividade comercial, como o próprio nome já diz. Toda empresa no mercado tem que lidar com esse seu lado do negócio, porém nem toda organização possui profissionais equipados com as técnicas gerenciais específicas da área. O que é importante? Formação. Um pouco mais sobre gestão comercial, falo sobre gestão pública. O gestor público é o profissional responsável por planejar, gerenciar e organizar as ações públicas na esfera municipal, estadual e federal. As organizações não governamentais, além de desenvolver projetos de empresas privadas, realizam em parceria com o poder público. Então, tem também aqui trazendo, esclarecendo sobre o gestor público. Seu foco principal está no bem-estar da coletividade, por isso a ética no olhar estratégico no desempenho das atividades caminham juntas. Tá ok? Por favor, pessoal, pesquisem mais sobre aquilo que vocês estão sentindo necessidade, tá achando, preciso saber mais sobre isso, eu não sei sobre determinado assunto. E outra, achou alguma coisa interessante? Coloca no grupo, divide com o pessoal, tá ok? Muito bem, nós já estamos aqui no nosso slide número 41, onde a gente fala dos desafios. Um dos grandes desafios é encontrar os principais indicadores ou processos da gestão. O advento da globalização trouxe a homogeneização dos centros urbanos e expansões geopolíticas. Na revolução tecnológica e hibridização entre as culturas. Hoje em dia a gente trabalha, a gente tem que ter, a gente fala disso na aula de cidadania, né? Onde é preciso ter essa abertura, é esperado que a gente tenha esse manejo em trabalhar com as pessoas, tá certo? Então, pessoal, por fim, já estamos aqui no slide da bibliografia e temos lá no último slide, como eu sempre falo para vocês, no último slide está lá, pesquisar. Então, façam as pesquisas, pessoal, procurem ir além, achou alguma coisa interessante, coloca no grupo, vamos compartilhar isso aí, tá bom? Eu estou no período da tarde gravando aqui, então vou desejar uma excelente tarde para vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos. Lembrando que teremos no canal as aulas da professora Simone. Hoje mesmo eu estarei postar a minha e posto a dela também, tá ok? O material dela é um módulo mais avançado, já é o 30, se não me engano, o módulo 30, mas eu vou já disponibilizar esses vídeos para o caso de vocês estarem tendo dificuldades com a questão da matemática, tá bom? Então, tudo de bom, qualquer coisa, estamos sempre abertos nos canais, WhatsApp, nossos telefones, pode entrar em contato para tirar dúvida, para marcar, para vir ao Instituto também, tá ok? As portas estão abertas, pessoal. E logo espero que vocês venham trazendo os seus trabalhinhos, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima.